A cena inicial nos mostra um homem frenético em uma casa em ruínas. Ele está regando uma árvore em seu quintal que está quase completamente morto, exceto por um único galho com algumas folhas verdes penduradas para salvar sua vida. Quando a câmera dá um zoom em seu rosto, o homem se vira e vemos que sua boca foi tocado. Se ele falar mais uma única frase, ele morrerá. Mas como ele acabou nessa situação? A cena muda para algumas semanas atrás. Jack M.C. Cole é um agente literário cujo trabalho é encontrar talentosos escritores e vendem seus livros para publicações. Jack é um homem de negócios incrível e ainda mais falador talentoso. Ele é conhecido entre seus colegas por ser capaz de convencer qualquer um a fazer qualquer coisa. Jack também tem uma linda esposa Caroline e um filho de 1 ano que ele ama muito. Mas muitas vezes ele negligencia sua família para trabalhar. Caroline está acostumada a cuidar do bebê sozinha e está cansada da indiferença do marido em relação aos deveres familiares. Certa manhã, em seu escritório, Jack descobre que um famoso guru espiritual, Dr. Sinja, está na cidade. O livro escrito por ele com certeza seria um super sucesso e renderia muito dinheiro, o que aguça o interesse de Jack. Ele apresenta a ideia para sua equipe, que está cética se um líder espiritual assinará um acordo com eles, mas Jack os lembra de como suas habilidades de persuasão são incríveis. No dia seguinte, ele marca uma sessão de meditação com o Dr. Sinja na esperança de conhecê-lo. No entanto, quando se trata da meditação real, ele não é sério e está distraído. Apenas quando a sessão está prestes a terminar, Jack finge estar dominado e é levado de lado pelo próprio Dr. Sinja. Enquanto eles conversam, Jack habilmente diz a ele que deseja divulgar o trabalho do médico para o mundo em forma de livro. Dr. Sinja percebe as intenções de Jack e entra em seu quintal, desinteressado em sua oferta. O quintal tem uma árvore bode sagrada que dá uma farpa a Jack quando ele tenta tocá-lo. Os homens descartam o pequeno ferimento e continuam falando sobre a oferta de Jack. Após explicar o quanto respeita o Dr. Sinja e seus ensinamentos, o guru finalmente concorda em trabalhar com ele. Um emocionado Jack cancela sua agenda pelo resto do dia para visitar sua mãe e contar a ela sobre seu recente sucesso. Ela mora em um lar de idosos com demência que a faz para frequentemente nomear seu filho incorretamente. Jack nunca teve um bom relacionamento com seu falecido pai, Raimundo. Assim, quando sua mãe o chama pelo nome de seu pai, ele fica visivelmente chateado. O dia fica ainda pior para ele à noite, quando ele e Caroline entram em um argumento. Caroline quer se mudar para um bairro familiar para que seu filho cresça em um ambiente melhor, mas Jack não quer deixar o apartamento de solteiro. Em vez disso, ele sugere que pintem o estúdio para transformá-lo em um berçário infantil. No meio da discussão, o casal sente o chão tremer. Em segundos, a casa inteira começa a se mover e uma árvore bode cresce do nada no quintal. Jack parece para a árvore magnífica, estupefato, e percebe que parece idêntico à árvore que lhe deu uma lasca. Tem até a marca vermelha que a árvore original tinha. Ele finalmente chega à conclusão de que o Dr. Sinja o enviou a ele como um presente. Na manhã seguinte, Jack fica emocionado ao receber o livro do Dr. Sinja que ele acha que lhe renderá milhões. No entanto, seu plano vai em vão quando ele descobre que o livro é apenas 5 páginas. Supondo que o Dr. Sinja esteja pregando uma peça nele, Jack vai para seu ashram, apenas para descobrir que o líder espiritual quer manter o livro curto. Ele argumenta que está é uma quebra de contrato, mas o Dr. Sinja permanece inflexível em sua decisão. Enquanto eles conversam, Jack menciona a árvore em seu quintal que desperta o interesse do Dr. Sinja. Eles vão até a casa dele para verificar e ver que um galho não tem folhas enquanto o resto da árvore é verde. Após inspecioná-lo por um tempo, Dr. Sinja chega a uma revelação chocante: a vida de Jack agora está ligada à árvore. Cada palavra que ele fala fará com que uma folha caia, o que significa que quando não houver mais folhas, sua vida também terminará. Jack enlouquece e tenta derrubar a árvore, mas acaba se machucando. Isso é quando é revelado que se a árvore for danificada, Jack sofrerá com isso. Ele não tem como se salvar a não ser parar de falar completamente. Dr. Sinja promete ajudá-lo após consultar seus colegas na Bolívia, mas mesmo isso levará 3 dias. Na manhã seguinte, Jack acorda de um pesadelo e tenta deixar um bilhete para sua esposa. Não demora para descobrir que cada palavra que ele escreve também fará cair uma folha. Na verdade, se ele tentar se comunicar com alguém de alguma forma, a árvore retribuirá. Na cena seguinte, ele desesperadamente vai trabalhar e se depara com vários obstáculos no caminho devido à sua nova deficiência. O barista lhe dá pedidos errados de café e ele causa um acidente tentando salvar um cego. No entanto, o dia só piora para ele no trabalho quando é apresentado a um importante investidor com quem ele não pode falar. Enquanto ele tenta terminar a conversa, 2 esquilos começam subindo na árvore em casa. Como resultado, Jack sente cócegas e começa a rir, fazendo o papel de bobo.
Mais tarde naquele dia, ele traz seu assistente Aaron para uma reunião, esperando que ele possa se comunicar com os investidores. No meio disso, Jack soa profusamente devido à árvore regada em casa. Os investidores tentam ignorar o elefante na sala, mas a reunião termina em desastre devido à falta de habilidades de comunicação de Aaron. Depois de um longo dia, quando Jack finalmente chega em casa, Caroline tenta falar com ele sobre o relacionamento deles. Ela interpreta o silêncio dele como raiva, causando uma discussão maior e saindo com o bebê. Dentro de apenas um dia vivendo com a maldição, Jack perdeu seus maiores investidores e sua família está por um fio. A realidade de tudo isso o atinge como uma tempestade, fazendo-o se sentir impotente. Ele tenta ligar para o Dr. Sinja na Bolívia para uma atualização e desperdiça várias folhas, mas não obtém resposta. No dia seguinte, Caroline faz uma última tentativa de salvar seu casamento chamando Jack para um hotel para uma noite quente. Ele a vê esperando por ele de lingerie e entra entusiasmado na sala. Mas as coisas começam a piorar logo quando Caroline pergunta se ele a ama. Tudo que Jack pode dizer é a palavra sim, que leva Caroline a deixá-lo para sempre. Logo depois, Jack tem que ir a mais uma reunião com os investidores que ele estragou ontem. Esta é a última chance que ele tem de impressioná-los e pedir desculpas pela reunião fracassada anteriormente. Embora nervoso, Jack faz o possível para se encaixar, mas a sorte não parece estar do seu lado. Em casa, o jardineiro pulveriza pesticidas na árvore bode. Isso faz com que Jack tosse incontrolavelmente. No entanto, seu chefe tenta manter a reunião indo bem antes que Jack fique chapado com o produto químico e enfie no nariz com um pedaço de pau. Isso age como uma gota d'água para os investidores que não querem mais se associar a alguém tão infantil. Após a reunião, o chefe de Jack o despede, certificando-se de que ele esteja na lista negra da indústria. No final do dia, ele vai para casa frustrado e chama seu assistente Aaron. Usando uma foto, ele tenta explicar a situação para o pobre Aaron, que finalmente consegue depois de várias horas. Quando ele se recusa a acreditar que a maldição existe, Jack tem que desperdiçar mais palavras para provar a si. Depois disso, ele mantém Aaron encarregado de observar a árvore e sai pela cidade fazendo atos de bondade. Ele alimenta os pobres, doa para uma igreja e ajuda um gato preso em uma árvore, tudo enquanto está ao telefone com Aaron, mas nada quebra a maldição. Eventualmente, Aaron tem que voltar para o escritório e Jack é deixado sozinho novamente. Ele se sente impotente em frente à árvore e medita. Quando relaxado, Jack imagina sua infância. Ele se lembra de como ele teve uma família feliz até que seu pai deixou sua mãe e o abandonou. Mesmo anos depois, ele não foi capaz de perdoar seu pai por seus atos e isso sempre o incomodou. De repente, Jack acorda do estado de relaxamento e descobre que o Dr. Sinja voltou à cidade. Com os olhos cheios de esperança, ele corre para encontrar o guru, apenas para saber que nada pode ser feito sobre a situação. Dr. Sinja perguntou a todos os gurus iluminados que conhece, mas ninguém tem uma resposta. Neste ponto, tudo o que ele pode dizer é que Jack precisa fazer as pazes com algo dentro dele para quebrar a maldição. Perdendo toda a vontade de viver, Jack volta para casa e começa a beber. Aaron vem em seu socorro e tenta ajudá-lo, mas Jack decidiu acabar com sua vida cantando uma música. A árvore perde a maioria de suas folhas antes de Aaron nocautear Jack e colar uma fita adesiva sobre a boca dele. Conforme a câmera se move em direção à árvore, vemos que resta apenas um galho de folhas. Na manhã seguinte, Jack acorda sabendo que é seu último dia na Terra. Ele ouve seu coração e sabe exatamente o que quer fazer com as últimas palavras que ainda tem para falar. Primeiro, ele vai até Caroline e diz que a ama. Ele então ajuda um escritor em dificuldades que ele tinha ignorado por meses ao comprar sua obra por $10.000. A seguir, ele vai para uma caminhada na praia e observa as pessoas vivendo suas vidas. Um casal de idosos conversando sobre sua vida amorosa o lembra de sua infância. Finalmente, quando começa a escurecer, ele vai até a mãe. Ela o confunde com o pai novamente, mas desta vez, Jack concorda. Ele ouve enquanto ela revela alegremente como seu filho é bem-sucedido e como ela está orgulhosa dele. No entanto, há uma coisa que ela não gosta em Jack: ele tem muita mágoa em seu coração e ele se recusa a abdicar disso. Ela sabe que ele está sofrendo devido ao rancor que guarda contra seu pai e acredita que é hora de deixá-lo ir. Embora Jack não possa falar, ele fica sem palavras. Ele finalmente entende que não importa a quantidade de sucesso que ele alcance, ele nunca será feliz até que perdoe seu pai. Determinado a fazer a coisa certa, Jack diz à mãe que a ama, deixando apenas as 3 últimas folhas da árvore. Na cena seguinte, Jack vai ao túmulo de seu pai e em um momento de epifania, diz a ele que o perdoa. Com suas últimas palavras gastas, não há mais folhas no chão da árvore. Consequentemente, uma dor aguda atinge seu peito e ele cai no chão.
Alguns segundos depois, seu telefone começa a tocar e ele atende com toda essa força. Do outro lado, Aaron diz Jack, ele não vai acreditar no que acabou de acontecer. A árvore é magicamente verde novamente e a maldição é quebrada. A cena muda para alguns meses depois. Dr. Sinja chama Jack para seu ashram, para parabenizá-lo por escrever um livro. Chama-se 1000 Palavras e é sobre a história de Jack e seu relacionamento com seu pai. Depois que a maldição foi quebrada, ele se transformou em uma pessoa diferente. Ele agora é um homem de família genuinamente feliz com sua vida. Enquanto isso, Aaron assumiu o lugar de Jack no escritório e é tão arrogante quanto seu chefe. Ele está prestes a aprender sua própria lição que ele obterá da árvore Bodhi que aparece magicamente em seu escritório. Em outro lugar, Jack surpreende Caroline ao conseguir para ela a casa que ela realmente queria em uma área onde seu filho pode ter uma boa vida. Ele plantou uma árvore Bodhi no quintal para lembrar das lições que aprendeu. O filme termina quando o casal brinca com seu filho em sua nova casa.